um vídeo do canal Filosofia Infinita. Não conheço o canal, não conheço qual é a linha de raciocínio do dono desse canal, mas apareceu para mim e eu achei interessante. E hoje vamos discutir o fenômeno chamado de o pobre de direita. Na verdade, é a grande tese do mais recente livro do sociólogo brasileiro Gessé Souza, que ele vai tentar explicar de forma técnica, digamos assim, dentro da sociologia, o porquê que o pobre ele é de direita. Porque a grande maioria dos pobres são de direita. Porque ele vai falar o seguinte: você tem metade do Brasil, a gente está bem dividido hoje, apoiou Lula, outra metade Bolsonaro, e se identifica com os valores da direita, e ele vai tentar explicar como pode ter uma imensa massa de pessoas defendendo a direita, sendo que a elite, de fato, no Brasil, a elite, quem tem grana mesmo, é menos de 20%. Falar de classe social aqui no Brasil é bem complicado porque muitas vezes não se sabe separar a partir de qual faixa de salário, qual faixa de renda te inclui em determinada classe socioeconômica. Porém, para nossa infelicidade, o salário médio do brasileiro é R$ 3.300 e quem ganha mais do que isso já está entre os top mais ricos da população, o que é um absurdo à primeira vista, mas de fato, se você é uma pessoa que tem uma renda líquida de mais de 5, 6 mil reais, você pode sim ser esse top 20 aí mais rico da população, e isso não significa que você pode viajar para Disney quando você quiser, só significa que a renda do brasileiro médio é muito baixa, então essa média vai para baixo. E eu quero falar o que eu achei desse livro aqui também, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse fenômeno. Vem comigo, meu nome é Hugo, seja bem-vindo ao Filosofia Infinita. Você gosta desse tipo de conteúdo reflexivo, que gera debate, discussão? Considere se inscrever aqui no canal. Eu tenho outros dois livros do Gessé Souza que estão aqui atrás, que é A Elite do Atraso e A Classe Média no Espelho. São livros que eu gosto bastante, principalmente A Elite do Atraso. Para mim é o melhor trabalho dele, é o trabalho definitivo, porque eu acho que explora a principal questão que o Gessé Souza se debruça, que é você ter uma elite econômica que ele chama de atrasada, que ela não quer ver o pobre vencer, ela não quer ver as pessoas ascenderem socialmente, e que ela está escondida por trás da corrupção. Então o que a gente aponta é a corrupção do político, do mensalão, e que brasileiro é tudo corrupto, brasileiro não presta, a política não presta, enquanto essa elite ela fica invisível manipulando tudo. Essa é a grande tese, em resumo, do Gessé. E aí ele escreve esse livro, que tem um nome muito particular, né? O Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos, o que explica a adesão dos ressentidos à extrema-direita. Eu tenho alguns problemas com esse livro, apesar de entender a tese do Gessé, que a gente vai discutir aqui. O primeiro é assim: o Gessé ele tem essa característica de coisificar o pobre, né? Quer dizer, ele pega assim, o pobre de direita, como se o pobre fosse um objeto, né? A gente tá fazendo um pobre de direita. A gente tá falando de um ser humano. Alguns historiadores vão comentar que o movimento do Brasil monarca para o Brasil república foi feito de uma forma onde a população só assistiu, ou seja, foi uma mera espectadora do que estava rolando dentro do cenário político brasileiro, né? E isso a gente está falando da década de 80 do século XIX. Então, de lá para cá, parece que as coisas elas se repetem, só que com outra roupagem, onde você não considera que exista uma população ali. É claro que a gente sabe que, devido à condição frágil que muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, são obrigadas a viver, muitas vezes desde o seu nascimento, impedem que ela possa ter essa capacidade de pensar o que é esquerda, o que é direita, o que é economia. Para ela não importa, para ela está mais interessada em como ela vai ter a próxima refeição. E isso é a realidade de muitos brasileiros. Então esse papo de pobre de direita, de esquerda, já começa a ficar estranho por aí. E aí você tem uma galera que fala que o pobre não pode ser de direita, porque isso evoca uma ideia de que o pobre está se auto-sabotando, porque quem é de direita de verdade são só os mais ricos e poderosos da sociedade. E aí você corta para o George Soros, com os bilhões de dólares que ele tem, financiando o ONG aqui do Brasil, né?
ONGs que têm um posicionamento bem específico. Tem uma frase que é atribuída ao Shakespeare que ela diz que existem mais coisas entre a terra e o céu do que a nossa vã filosofia. Então, realmente não dá para você ficar nesse joguinho de que ou você só é de um lado, ou você só é do outro, e você desconsiderar a individualidade da pessoa, porque isso existe. Todos nós somos seres humanos. Apesar de nós não termos diferenças como ser humano, nós somos desiguais como pessoa. Vamos ser diferentes porque nascemos em lugares diferentes, com criações diferentes, com bagagens diferentes. E esse tipo de abordagem que o livro que o rapaz está comentando talvez queira evocar, acaba desconsiderando. Que inclusive ele cita várias vezes como uma ralé, de forma provocativa mesmo, né? Dos esquecidos, dos marginalizados, dos humilhados. Então, mas eu não gosto desse tom, sabe? O jeito que ele fala do pobre, como se o pobre fosse uma coisa, né? O pobre é uma coisa, assim, esse pobre, o pobre de direita. Me dá uma. Eu não gosto muito do jeito que ele faz isso. E aqui ele escancara, coloca na capa, inclusive, o pobre de direita, talvez uma decisão até editorial. Qual é a tese central aqui? A tese central é essa. Por que o pobre é de direita? Só que por trás, quando você faz uma pergunta dessa, por que o pobre é de direita? Pressupõe o quê? O pobre deveria ser de esquerda. E olha só, eu sou de esquerda, mas eu não consigo chegar a essa conclusão de que todo pobre deveria ser necessariamente de esquerda. Assim, eu não consigo ver a relação. Embora, sim, historicamente, a direita vai defender pautas econômicas, vai ser representada por uma elite. A esquerda tende a ser um governo mais popular, um governo das minorias, etc. Historicamente, não significa que é sempre assim em todo lugar do mundo. Mas eu não consigo ver uma contradição tão grande entre uma pessoa que é pobre e que ela se identifica com os valores da direita. Não consigo. E para o Gessé isso é uma grande questão, assim, ou seja, todo pobre deveria ser necessariamente de esquerda. E a grande tese dele é que, na verdade, essas pessoas não são de direita porque são burras. É porque, na verdade, a direita manipula o sentimento dessas pessoas. Então veja que em nenhum momento dessa leitura, o Gessé, ele critica a esquerda. Porque assim, você pode falar, bem, por que o pobre é de direita? Porque a esquerda é um nojo. Por que o pobre... A verdade, a questão é assim, não é porque o pobre é de direita. Por que o pobre não é de esquerda? Porque a esquerda é ineficaz em conversar com o povo. Bom, então pelo visto o Hugo, né, dono do canal, ele se identifica no espectro político da esquerda, e até aí não tem nada demais. Eu acho que isso é natural, principalmente da nossa sociedade atual. As pessoas, elas querem pertencer, elas querem estar dentro de um contexto, e é importante, principalmente no Brasil, você entender o que isso significa, o que é ser esquerda, ser de direita, ser de centro, quais são os impactos disso na nossa vida, que ainda na minha visão acaba que o impacto maior é para quem é o político que defende essa bandeira, porque é ele que está ganhando os seus milhares de reais de salário junto com os penduricalhos que vêm junto quando você se torna um político. E para quem talvez já tenha visto algum vídeo do canal, sabe que eu não sou de direita, não sou de esquerda, não sou equilátero, não sou de centro. Eu sou eu mesmo, eu sou cristão, né? A única verdade que eu acredito é a verdade da Bíblia, só que eu seria minimamente hipócrita em dizer que eu não tenho um lado. Como eu já disse aqui nesse canal, eu tenho um lado. Por muito tempo eu me identifiquei como um tipo de anarquista, anarcocapitalista talvez, e assim como a esquerda, eu vejo que o anarcocapitalismo ele é algo muito atrativo, principalmente quando você é jovem, né? Porque é quase um ato de rebeldia tão radical quanto você ser de esquerda, só que de um lado totalmente oposto. Só que como eu citei no vídeo onde eu falo da briga do Igor 3K e do Monark, a gente só leva uma ideologia a sério se todo o restante da nossa vida tá resolvido. Moradia, enfim, outras questões. É claro que existem pessoas que não têm nada da vida resolvida no sentido material e ainda assim são muito entregues
a ideologia que a pessoa se propõe, mas da mesma forma que eu já fui muito questionado da época que eu me declarava como um anarquista, né, um anarcocapitalista, de que, se não tem Estado, como é que você vai resolver os problemas do mundo aí? O que você vai fazer? Não existe uma resposta concreta para isso. O dono da instituição intitulada Soberana, que é uma instituição de jovens comunistas, foi questionado, tá, beleza, você gosta desse comunismo aí, igualdade para todo mundo, não tem chefe, não tem patriarcado, mas como é que a gente vai organizar o mundo aí? Quem é que vai fazer a carne? Quem é que vai fazer o papel higiênico? E essa resposta ninguém tem, mas a resposta que ele tinha é que o que dá para fazer ele tá fazendo, num processo que envolve muita live stream e muita live pix. Então, em nenhum momento passa pela cabeça do Gessé que a esquerda precisa fazer uma autocrítica porque ela se distanciou completamente das questões vitais do trabalhador. Essa crítica não é feita. Então o que ele vai falar aqui é o seguinte, não, na verdade é uma manipulação, essas pessoas são marginalizadas, são pobres, são vulneráveis, são ressentidas, não têm acesso à educação, saúde, não têm acesso à faculdade, não têm acesso a bons trabalhos, e aí eles, de tanta humilhação diária que eles sofrem, eles têm um ressentimento. E a direita pega esse ressentimento e canaliza para algumas coisas. Por exemplo, ele vai falar aqui sobre os nordestinos, né? É muito comum no sul e no sudeste ter essa xenofobia com o nordestino. Isso é coisa de baiano, coisa de nordestino, seu Paraíba. O cara pode ser do Maranhão, é tudo Paraíba. Então, ele fala que por conta desse racismo que permeia a sociedade brasileira, e de fato eu concordo com tudo isso, né? Tem esse racismo, a direita pegaria essa massa de pessoas que estão ressentidas, que não têm oportunidade a nada, e fala assim, olha, você não tem nada porque tem Bolsa Família, porque ficam dando assistência pro Nordeste, o Nordeste fica lá, ó, por isso que eles votam no Lula, monarca do votam entretenimento, no governo de esquerda, porque eles ganham Bolsa Família. Enquanto nós aqui é que somos trabalhadores, nós somos honestos, a gente tem valores tradicionais. Eu acredito que o maior trunfo da direita, principalmente em países como o Brasil, é pelo fato de pessoas que são mais simpatizantes da direita, elas não têm muito essa coisa de abstração da sociedade, o que deveria ser no mundo perfeito, etc. Não, a pessoa ela sabe que existe um mundo, ela foi inserida nesse mundo por algum motivo, que esse mundo funciona com dinheiro, e para você conseguir esse dinheiro você tem que trabalhar, e aí a pessoa vai ao longo da vida dela dando um jeito de conseguir esse dinheiro para poder ir pagar as contas, para poder colocar comida na mesa, enfim. Então eu vejo que um dos trunfos que o Bolsonaro conseguiu cooptar em 2018, principalmente, é principalmente esse grosso da direita que, o cara é comédia pastelão, o cara quer bater papo com os amigos no bar tomando cerveja, o cara quer tomar o pingadozinho dele antes de ir trabalhar e no final de semana talvez fazer um churrasco ali, tocar um pagode e já era. Ele não quer abstrair, até porque deixando o mosquitinho do anarquismo empicar aqui, deveria existir um Estado para essas coisas. Deveria existir um Estado para assistir, para contemplar uma situação que... Por que aquelas crianças precisam ir de barquinho para a escola? Por que aquela estrada que passa tanto carro por dia, tanta gente, não está asfaltada? Por que não tem escola nessa região aqui? O Estado deveria servir para isso. E não para um monte de engravatado, senhores e senhoras, ficarem discutindo. Porque a sua ideologia é feia, a minha é bonita. Então eu vou brigar com você aqui. E cada político desse sugando uma quantidade exorbitante de dinheiro que é paga com o dinheiro, vejam só, dos mais pobres. Então eu vejo que pessoas que conseguem capturar a direita, elas capturam principalmente esse sentimento de que eu não quero saber o que aconteceu na revolução, sei lá o que, eu não quero saber. Quero saber se eu vou conseguir pagar minhas contas no final do mês e se eu vou conseguir dar comida pro meu filho. Então eu acredito que tem muito disso também. E é claro que políticos de direita vão se aproveitar dessa questão das pessoas que têm mais a simpatia com esse lado político, entenderem que o mundo é muito pragmático e é assim que funciona
e aí por isso que eles sempre apontam e falam, olha, o problema tá lá e a gente tem que resolver. E muitas vezes quando a pessoa recebe a plataforma, ela vira só mais um político cuidando dos próprios interesses. Então ele vai argumentar que as causas reais da desigualdade, que é fruto de uma elite econômica que financiarizou o Brasil, taxa de juros de 15%, a gente está vendo, que na verdade a extrema-direita desvia isso para falar assim, não, isso é culpa do nordestino que não sabe votar, é culpa do pobre, é culpa de não sei o quê, é culpa do marxismo cultural. Então, cara, eu entendo que de fato existe tudo isso. O meu grande ponto aqui é que o GCE, ele esquece de fazer uma autocrítica da própria esquerda. Porque, para mim, há esse fator de que você tem a direita brasileira pegando esse ressentimento, essa insatisfação e direcionando para algumas coisas a proveito próprio, com certeza. Isso existe mesmo, tá? Isso daí não tem o que discutir. Agora, por que a esquerda... Antigamente você ia numa porta de fábrica e 80% das pessoas ali eram de esquerda, votavam no PT, eram sindicalizadas. Hoje, se você for na mesma fábrica, 80% provavelmente ou mais vota no Bolsonaro. Então isso aqui é mérito é mérito da direita que conseguiu manipular tudo com os discursos. Para mim, pode ter uma fração disso, mas muito mais um fracasso retumbante da esquerda em se comunicar com o pobre. Com justamente a ralé que o GC fala aqui, né? Os ressentidos, os humilhados. De falar a língua do povo, como o Mano Brown falou. Então, eu acho que toda a tese... Aí o GCE, cara, aí é o seguinte, os livros do GCE, ele sempre pega e faz algumas entrevistas, né? Sociólogo, claro. Então ele vai fazer algumas entrevistas. Aí ele vai pegar pessoas, assim, muito específicas, né? Porque ele vai pegar um cara do Sul que tá 3 gerações no Brasil e se acha alemão e bolsonarista. E aí ele vai usar essa figura... esse personagem, né, uma pessoa real, personagem no sentido de, ele pega essa caricatura pra, tipo assim, justificar que, olha só, esse aqui é o pobre de direita. É um cara que tá 3 anos no Brasil, 3 gerações no Brasil, na verdade, e ele se acha alemão. Porque o tataravô dele era da Alemanha e tal, e ele odeia nordestino, e ele vota no Bolsonaro. Sendo que ele é brasileiro, ele tá 3 gerações aqui no Brasil. Se você é do Sul e você vota na Alemanha na Copa do Mundo, se eu te pegar na 0 hora, tá de brincadeira comigo. Se você é brasileiro, amigo, você é brasileiro. Ai, mas porque o meu tataravô, meu Deus, austríaco. Aí o problema é seu, amigo. Se você tem um RG, você é brasileiro. Principalmente se você nasceu em terras brasileiras, aí não tem o que fazer. Aí ele vai pegar um negro evangélico e vai tentar fazer essa caricatura de que, olha que incoerência, uma pessoa negra, além de negra é evangélica, e além de negra evangélica, vota no Bolsonaro. Assim, é isso. Assim, sério, você vai pegar alguns personagens... O que eu fico em dúvida nessa história é qual é o problema da maioria da comunidade negra, estatisticamente, ser evangélica? Porque fica feio na narrativa falar uma coisa e olhar pra realidade encontrar outra coisa. E eu não tô falando que o Hugo tá falando isso, tá afirmando isso. Estou pegando essa informação que ele passou aqui no vídeo e tô abstraindo aqui com vocês. Porque hoje as religiões, entre aspas, afrodescendentes, a quantidade de pessoas que a gente pode caracterizar ali como pessoas brancas, muitas vezes de classe média e... enfim, acima disso, quando você vai querer bater no peito pra falar, não, porque é uma religião negra, não sei o que, pode até ser em sua essência, mas na sua atividade corrente, no cotidiano, a porcentagem de pessoas que se identificam com ela podem não ser, né, as que a narrativa gostaria que fosse. Eu sou um cristão reformado, então, para quem entende um pouco de, entre aspas, religião, já vai entender que
geralmente quando uma pessoa se identifica como cristã reformada, ela respeita toda a história da igreja, ela entende que a Bíblia ela não é só um livro que ela precisa ser estudada e que a gente precisa considerar questões do entorno da nossa sociedade, não só ficar preso na nossa caixinha ali. Mas esse comentário que ele fez me lembrou, né, evocou aí essa questão que é no mínimo intrigante. O mais caricato possível, né, o maior estereótipo possível do sulista, do negro evangélico, para justificar a sua tese, não me convenceu. Então, assim, é um livro interessante? É o que eu sempre falo aqui no canal, que eu tento provocar, para você formar opiniões, você tem que ler as coisas. Hoje o que mais tem é as pessoas tomando decisões e ela forma uma opinião com uma notícia, né? Ela vê, na verdade, ela nem abre a notícia. Ela vê a manchete, né? Olha a manchete, pronto, acabou. O que eu provoco aqui é o pensamento crítico. E é justamente isso, você lê um livro que você às vezes não concorda. Então eu li o livro e falei, cara, não gostei, eu achei raso, superficial. Eu acho de certa forma ofensivo. O GCL tem uma raiva aqui, cara, do Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda foi um sociólogo brasileiro também, que escreveu um grande livro chamado Raízes do Brasil. Grande no sentido de o impacto que isso teve, né? Ele odeia o Sérgio Buarque de Holanda, basicamente. Odeia Raízes do Brasil. E todo o livro do GCE, ele vai atacar o Sérgio Buarque de Holanda. Que a pessoal, grande culpa então, do racismo no Brasil, da forma que as pessoas interagem, de não sei o que, é culpa dele, do Raiz do Brasil. E que não sei o que tudo que Vargas construiu né, trazendo o samba, trazendo o negro para dentro. O Hugo parece ser uma pessoa razoável, não conheço o canal dele, não conheço ele principalmente. Bom, mas independente dele ser de esquerda ou não, ele parece uma pessoa razoável e eu digo isso do ponto de vista que o Hugo não precisa da minha validação ou não, mas eu tenho certeza que se os polos políticos do Brasil tivessem essa linha de raciocínio não de neutralidade, mas de querer analisar as coisas, às vezes de forma calculista mesmo, que a gente tá no mundo real, a gente tá vivendo, a gente tem conta para pagar, então é muito importante muitas vezes a gente não ficar só atrelado às nossas paixões e olhar para o mundo real e eu mesmo sempre gosto de fazer esse raciocínio, enquanto eu tô aqui, né, dentro de uma casa confortável, com um computador legal, uma webcam, um microfone bacana, tem gente numa casa de pau a pique que não sabe se vai comer amanhã ou não. Então, é muito complicado isso. Seja você direita, esquerda, equilátero, eu não quero saber. Tente entender que a realidade, ela tende a ser bem real e que a sua bolha social familiar não representa nada nesse mar aí, principalmente aqui do Brasil, né? Um país continental. Da identidade nacional, o Raiz do Brasil foi lá e destruiu, colocando o brasileiro como esse povo corrupto, o povo do jeitinho brasileiro. Essa é a grande parada do GC Souza, né? Ele culpa, ele acha o seguinte, que a gente tem uma ideia no imaginário, de fato, que o brasileiro é preguiçoso, que o brasileiro é ladrão, que o brasileiro não gosta de trabalho, que é tudo corrupto, que tudo dá jeito. E ele... É complicado gostar de trabalho, sendo que o mercado de trabalho fala que a sua hora custa R$7, que uma hora da sua vida inteira custa R$7, né? Se tratando aí de um salário mínimo. Pô, o Serjão tá vendo o vídeo do Hugo, esquerda total, confirmado. Não, gente. Eu tô dizendo que assim... Aqui no Brasil a gente tem um problema gravíssimo de falta de produtividade. Quando eu digo produtividade, não é que o brasileiro precisa ser mais chicoteado, trabalha mais. É que o brasileiro trabalha e no final do mês ele não vê o fruto desse trabalho. Pode ser uma questão de microeconomia, de macroeconomia, de valor da moeda, tudo isso implica. Mas o fato do Brasil ser improdutivo, muitas vezes não tem só a ver com, talvez... parte da população ser devassa, ser preguiçosa. Vai remontar isso ao Sérgio Buarque de Holanda, no Raiz do Brasil, que cria esse conceito, essa ideologia de que o brasileiro é preguiçoso. E por conta de pensar isso que a gente não pensa em política, acha que todo mundo é ladrão,
Então, é uma grande questão, mas todo livro ele fala a mesma coisa. Então, assim, em resumo, pessoal, é um livro interessante. Eu acho que, de fato, você tem argumentos interessantes, como a salvação moral, que é esses grupos marginalizados se sentem humilhados, não têm acesso a nada, e para eles, para se destacar, para ter algum valor na sociedade, eles se atrelam à direita no sentido de que a gente aqui que é o bastião da verdade, a gente é correto, a gente trabalha duro, a gente não depende do governo. De fato, sim, isso é interessante. A questão do racismo cultural, da xenofobia, principalmente em relação ao Nordeste, né? De você pegar grupos vulneráveis, você pegar beneficiário de programas sociais, você pegar minorias sexuais e todo mundo que está fora dessa moralidade tradicional e falar que, né, você é um grupo melhor. Então é a questão do Sul, principalmente, né, de separar o Sul do Brasil, que o nordestino não sabe votar. A gente viu muito isso nas eleições. Quem não chegar até esse ponto do vídeo vai perder, mas eu encorajo você a não acreditar em mim, não acreditar no Hugo. Você tem que olhar para a realidade e ver o que ela tá te falando. Em que sentido, Sérgio? No sentido de, você acha a direita legal? Você acha a esquerda bacana, descolada? Você acha que o centrão é a parada mesmo? Ou então você acha que, pô, o negócio é ser anarquista? Pare e pense sobre isso. Eu tenho certeza que, muito provavelmente, se você realmente começar a querer entender o que de fato move a nossa vida, você não vai encontrar todas as respostas, nem na esquerda, nem no direito, nem no centro. Na verdade, você só vai encontrar a resposta através de Jesus. Porque esse mundo aqui, ele tá perdido. Entenda isso. Aceite isso. Esse mundo não tem nada para oferecer pra gente. Fui de 0 a 100 muito rápido, que bom, espero que você acompanhe. Se você parar pra pensar, beleza, vale a pena eu ficar lutando por uma instituição lá, distante, pra poder fazer todos os meus desejos? Tá, e aí? Eu vou morrer, e aí? Então, o que a gente faz, Sérgio? Eu vou te fazer essa pergunta com outra pergunta. Por que a gente não consegue se satisfazer com nada nessa vida? Já parou pra pensar nisso? E isso das questões mais rudimentares até as mais conceituais da coisa. Se a gente come, logo mais a gente vai ter fome de novo. Se a gente dorme, logo mais a gente vai ficar cansado. E assim por diante. Nossa sede sempre volta. Dito isso, ou você vai chegar na conclusão de que nada faz sentido e eu vou viver a vida do jeito mais doido que eu conseguir, ou você vai falar, não, não pode. Tem que ter uma razão nessa bagaça, tem que ter. E eu concordo com você, porque existe um motivo pra gente estar aqui. Então eu vou aproveitar esse vídeo para dizer para você não cair no papinho da direita, nem da esquerda, nem do centro, nem do anarcapitalismo, nem nada. Você é católico, protestante, começa a ler a sua Bíblia. Vai lá, lê a Bíblia católica, lê a Bíblia protestante, começa a ler a Bíblia. Tem coisas interessantes. Mas eu acho que, no geral, na hora que ele tenta construir, olha, o pobre é de direita por isso, eu acho que realmente para mim não fez muito sentido. Novamente, eu sou de esquerda e eu não consigo ainda criar um argumento para isso. Olha, na minha opinião, todo pobre tem que ser de esquerda. Será que é impossível um pobre chegar à conclusão ou se alinhar com a direita? Porque assim, a conclusão do GSE é que o cara só se alinha à direita porque ele foi manipulado. E na verdade, Lula é o grande salvador do Brasil. Ele fala isso repetidas vezes, né? Lula não é o salvador, Bolsonaro não é, Nicolas Ferreira não é. Não é, esquece. Quer votar? Faz o seguinte, isso nunca vai acontecer no Brasil, tá? Eu vou te dar uma dica. Quando você olhar pra política, você vê que eles não estão falando em, pô, a gente precisa assistir o mais pobre, a gente precisa fazer realmente algo que impacte a vida das pessoas positivamente. Como é que a gente faz para diminuir os impostos, para o povo não ter tanta carga assim, tributária para pagar? Como é que a gente faz para poder deixar o país mais produtivo, para a gente talvez não precisar depender de importar tanta coisa de fora, tudo que for tecnologia a gente tem que importar? Como é que a gente faz esse movimento? Mas você nunca vai ver isso, tá? Então assim, não tenha fé na política. Ela não pode te salvar. Lula, Dilma foram as grandes figuras que pegaram o pobre e deram condição do pobre mudar de vida. Só que eu acabei de ver o Lula vender todos os brasileiros para o sistema financeiro para fazer o consignado. Então assim, cadê esse governo, né, que o GSE idealiza de que, nossa, é o pai dos pobres e o pobre agora está ganhando mais e podendo fazer as coisas.
Não sei, tenho dificuldade com isso, quero saber a sua opinião. Já leu esse livro, ficou curioso? Vou deixar o link na descrição se você tem interesse. E o resumo desse assunto que eu tenho pra passar pra vocês é: quando você ouvir alguém falando, ele é pobre de direita, saiba que aquela pessoa é muito limitada. Se você vê uma pessoa olhar pra outra pessoa e falar, olha o esquerdopata ali, saiba que essa pessoa também ela é muito limitada, infelizmente. E por limitada eu digo que a pessoa ela desconsiderou todos os fatores da realidade pra poder encaixar o pensamento dela dentro de um contexto. Então é isso, não seja esse tipo de pessoa, tá bom? Você vai me deixar muito feliz. E quanto mais pessoas entenderem isso, menos os governos vão ter controle sobre nós. E aí, quem sabe os futuros presidentes eles possam agir como simples funcionários públicos que eles são. Mas por esse vídeo é isso. Talvez tenha outros vídeos aqui que possam te interessar. Até a próxima. Tchau.